Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Agradecemos a Deus, somos gratos ao Senhor por Ele ter nos dado este dia de vida e por nós poder ter chegado até esta sexta-feira. Alegria de muitos que trabalham até sexta-feira, então aí estão chegando a dias de descanso. Outros ainda estão em férias, mas já também suas férias estão acabando e outros sairão de férias. Enfim, a vida continua e nós estamos aqui com a nossa programação. A vida continua dizendo, mas ela deve de continuar na presença de Deus. Sem presença de Deus, sem intimidade com Deus, não existe vida. A vida abundante, a vida plena, a felicidade, só nós podemos alcançar através do nosso Senhor e Salvador, o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia, o mate e o amanhecer está começando nesta sexta-feira, 23 de fevereiro do ano 2024. E estamos ainda falando sobre o rei Ezequias. E quando começamos a falar do rei Ezequias, nós começamos a falar da sua cura, do milagre que Deus operou naquele homem. Porque nosso Deus é um Deus de milagres. Milagre é algo sobrenatural que quebra todas as regras da física, que quebra tudo, ciência, tudo que possa pensar, gravidade, tudo, além da gravidade. Milagre quebra tudo isto, porque é algo que vem de Deus e é algo sobrenatural. E Deus pode dominar nas diversas áreas, porque Ele é o autor, o criador de tudo o que existe no nosso ao redor. Cada planta, cada vida, que são às vezes vidas que são somente uma célula microscópicas, foi Deus quem criou tudo isto. E é Deus que sustenta tudo, absolutamente tudo, sobre o universo. Então Deus opera um milagre de cura em Ezequias e acrescenta-lhe 15 anos mais de vida a Ezequias. Que fez Ezequias com esses 15 anos que lhe foram acrescentados? Esses 15 anos que lhe foram acrescentados foram de bênção. O Ezequias demonstrou o que havia lá no mais profundo do seu coração, o que foi se gerando através do processo de Deus na vida dele. Ele foi recebendo as bênçãos, ele foi crescendo. Bom dia, nossa irmã Natalina, que Deus abençoe poderosamente sua vida lá no Salto do Jacuí, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, amados, Ezequias recebeu bênçãos de Deus? Recebeu. Ezequias fez o que era reto diante de Deus? Fez o que era reto diante do Senhor. Prosperou Ezequias? Prosperou.
Recebeu de Deus, recebeu. Mas vai chegar um momento na vida de Ezequias que aqui dentro, coração do homem enganoso, perverso. Por isso é que todos os dias da nossa vida nós temos que estar na presença do Senhor e nós espelhar na palavra de Deus para ver como estamos. Como estamos? Como estou eu com o Senhor hoje? O que pensa Deus de mim? O que fala Deus de mim para o próprio Satanás? Assim como ele falou de Jó. Para Satanás, não viste meu servo Jó? É íntegro, é reto, é temente a Deus, apartado do mal. Temos nós essas 4 qualidades. Tinha Ezequias essas 4 qualidades. Não é? Homem íntegro, justo, escolhido por Deus. Temos nós essas qualidades. Somos nós íntegros. Somos nós justos. Nós exaltamos com aquilo que Deus nos dá. Aí está o grave erro do ser humano. Que tudo que nós temos não provém de nós. Provém de Deus. O discernimento da palavra de Deus, a sabedoria, as palavras que saem da nossa boca, provém de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então tudo isto não é nada nosso, não é nada meu, não é nada seu, é tudo um dom de Deus que foi depositado sobre um vaso de barro, sobre um homem, sobre uma mulher, injusto, pecador, que Deus teve misericórdia e com o sangue precioso de Jesus nos lavou, nos purificou e nos colocou vestes novas. Então o que fizemos nós? Absolutamente nada. Ezequias, vamos lá, capítulo número 20, versículo número 12. Naquele tempo, Merodach-Baladá, o filho de Baladá, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque ele havia ouvido que Ezequias tinha estado enfermo. Ezequias atentou a eles e mostrou-lhes toda a casa, as coisas preciosas, e prata e ouro, e as especiarias e os ungüentos preciosos, e toda a casa das armas, e tudo que foi achado nos seus tesouros. Não houve nada na sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não tenha lhes mostrado. Então veio Isaías, o profeta, até o rei Ezequias, e disse-lhe: o que disseram estes homens, de onde vieram eles a ti? E Ezequias disse: eles vieram de uma terra longínqua, a saber, da Babilônia. E ele disse: o que eles viram na tua casa? Ezequias respondeu: todas as coisas que estão na minha casa, eles viram. Não há nada entre os meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. E Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo que estiver na tua casa e aquilo que teus pais tiveram acumulado, até este dia será entregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E dos teus filhos que sairão de ti, aos quais tu gerarás, eles levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que falaste. E ele disse: se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa? Bom dia, Luiz. Que Deus abençoe a tua vida aqui na cidade de Cacequim. Uma boa jornada hoje, muito trabalho, em nome de Jesus. Amados, se nós começamos a analisar nesta passagem a vida de Ezequias, eu me perguntava por que Deus condenou a Ezequias por ele ter mostrado tudo o que ele tinha. Sabe, às vezes, agora creio que já não
tem muito esse costume, mas na minha terra, lá onde nós morávamos, no Uruguai, chegava uma visita, e isto era antigamente algo geral. Chegava uma visita e era convidada para conhecer a casa. Era convidada para conhecer a casa. Aí saiu, aqui está a cozinha, aqui está a sala, aqui isto, aqui aquilo. Ainda tem pessoas que fazem isso. E muitas vezes nós fazemos isto também com a nossa própria vida, com os nossos próprios projetos, com os nossos próprios sonhos. Contamos ou mostramos aquilo que Deus tem nos dado para nós. Tem nos dado para nós. Tem dado para você. E abrimos a nossa boca ou mostramos o que temos ou o que queremos fazer. Isso é uma arma que agora já vamos ver que pode ser forjada contra nós mesmos. Primeiro, vamos para aquelas pessoas que nós contamos os nossos sonhos, ou que nós abrimos as portas da nossa casa e começamos a mostrar para aquelas pessoas. E elas vão olhar e vão sair e vão dizer: mas como fez para comprar aquela geladeira? E tu viu a televisão que tinha no quarto? Agora, nós, neste caso, Ezequias, que mostrou tudo, ele estava orgulhoso de mostrar as suas posses. Ele estava orgulhoso de mostrar aquilo que ele tinha. Crônicas, capítulo número 32, verso número 25, nos diz a palavra de Deus: porém, Ezequias não retribuiu segundo o benefício feito a ele, porque seu coração ficou exaltado. Portanto, houve ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Não obstante, Ezequias se humilhou por causa do seu orgulho, do seu coração, tanto ele como os habitantes de Jerusalém, do modo que a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Qual foi o pecado de Ezequias? O orgulho, a exaltação. Muitas vezes nós exaltamos com aquilo que Deus nos deu, mas o princípio da vida cristã é um princípio de humildade. O nosso exemplo máximo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, ele era um rei, ele era um príncipe, filho de Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Nasceu numa cidadezinha chamada Belém. Não teve lugar na hospedagem para ele. Deitou-se, talvez, um coxo dos animais ali que devem terem limpado, devem terem arrumado e ali colocaram. Ele não teve um berço decente o dia do seu nascimento. Hoje uma criança vai nascer, você corre daqui para lá e daqui para lá, e o berço, e o colchãozinho, e as toalhinhas, e que isto, e Jesus não teve isso, meu amado. Ele nasceu dentro de um estábulo. Jesus não frequentou uma faculdade. Ele não teve doutorado, nem pós-graduação em teologia bíblica, sistemática. Ele não teve absolutamente nada disso. Ele não tinha um diploma na sua mão para mostrar.
Ele não tinha um diploma pendurado na parede da sua casa. Ele trabalhava com o seu padrasto, que era José. Mas ele tinha tempo para atender, para adorar, para estar na presença do Pai Celestial. Recorreu toda a Galileia, toda a Judá, de norte a sul, de sul a leste, a pé. Não tinha um jumento, não tinha um camelo, muito menos um cavalo, para recorrer à nação de Israel. Quando teve a oportunidade de montar num jumentinho, foi emprestado. Não teve riqueza e não se preocupou por posses materiais. O que ele tinha, ele entregava ao povo. O que Jesus tinha, ele entregava ao povo e continua entregando para aqueles que querem recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, que é a graça de Deus, que é a salvação das nossas almas, que é a purificação da nossa alma, a renovação da nossa mente. Ainda ele continua fazendo isto, porque ele é Deus e ele é eterno. Ainda ele restaura, ainda ele salva, ainda ele cura de todas as nossas enfermidades, nos renova dia a dia através da presença do seu Espírito Santo. Olha, quando Jesus disse lá na cruz, consumado é, que quer dizer, está tudo pago, não tem absolutamente mais nada para pagar. O preço foi pago na cruz. Então, às vezes, eu acho engraçado quando as pessoas falam, estou pagando um preço. Que preço, meu amado? Se nós fôssemos pagar um preço que Jesus pagou por nós, é impossível. É impossível pagar esse preço, pagar essa dívida. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Ora, voltemos para Ezequias. Ele se orgulhou. Entraram os da Babilônia. Aqui está minha sala de jantar. Minhas colheres são de prata. Meus pratos são de prata. As panelas são as melhores panelas do Meio Oriente. Começou a se exaltar. O ouro que estava dentro do templo, a prata, as riquezas, que tudo isto tinha sido Deus que tinha dado para ele. Meu amado, não desperdice os dons que Deus tem te dado, porque vale muito mais do que toda prata e do que todo ouro. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que está fazendo com os dons que Deus te deu? Ah, perdeu? Perdeu por quê? Por causa do orgulho? Porque preferiu os aplausos do público antes que a aprovação de Deus. Não é verdade? Isto está acontecendo hoje. Quantos jovens têm começado com um violãozinho lá numa pequena igreja no interior, e Deus dá o talento, Deus dá o dom, Deus dá a sabedoria. Bom dia, nossa irmã Dark aqui na cidade de Caciqui, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Deus dá o dom, Deus dá o dom. E o que acontece? Aquele menino, aquele jovem, começa a cantar, a adorar ao Senhor. E Deus começa a abençoá-lo. E ele vai crescendo naquela área. E chega em tal ponto que ele começa a aparecer como uma pessoa abençoada, que tem um dom de Deus.
E ali, o inimigo das nossas almas que não dorme, nós dormimos, mas o diabo não dorme. Nós descansamos, mas o diabo não descansa. Ele vai mostrar para aquele jovem os aplausos do mundo. E quando menos queremos esperar, e hoje estamos vendo isto quase que todos os meses, que cantantes hoje se chamam artistas gospel, sei qual é a razão desse nome, que Deus não precisa de artistas, Deus necessita de adoradores e de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é o que diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. O próprio Jesus disse, está lá em João capítulo 4, a partir do versículo número 8, e desses adoradores Deus anda buscando. Então quase a diário hoje nós vemos cantante fulano de tal, agora abandonou a gravadora tal e vai trabalhar no secular. Deixa Deus e volta para o isqueiro de porcos, assim como o filho pródigo, vão alimentarem os porcos. Vão alimentarem os porcos. E Ezequias se exaltou. Se exaltou Ezequias, mostrou tudo que ele tinha. Aí veio a palavra do Senhor sobre Ezequias. E ele vai orar, ele vai se humilhar. Por isso que ele vai dizer, se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa. Ezequias, é a tua geração. Deus tinha dito para ele que seus filhos seriam eunucos do rei da Babilônia. É a tua geração. Quem estamos nós deixando para a nossa geração? Salmo 128, ele fala que os filhos são como flechas. Nós, os pais, somos os que temos o arco para lançar essa flecha. E quando os guerreiros iam para a guerra com as suas flechas, eles não desperdiçavam flechas. Eles tinham um alvo, eles tinham uma direção. Aquela flecha ia diretamente para um objetivo exato. Para onde estamos direcionando nós aos nossos filhos? O que estamos passando para eles? O que estamos deixando para a nossa geração? Maldição? Cuidado. O que estamos deixando para a nossa geração? Maldição dentro do nosso lar? Tem muitas pessoas que não acreditam sobre as maldições hereditárias, mas elas estão ali diante de nossos olhos. E muitas vezes ouvimos a expressão: é igualzinho o avô dele. O avô dele morreu assim. O avô dele morreu bebendo e ele vai morrer bebendo. Quem disse que isto tem que ser uma lógica? Quem disse que isto tem que acontecer assim? Você pode quebrar uma maldição que está dentro da sua família. Agora Ezequias, ele se preocupou mais com ele. Às vezes nós preocupamos mais com nós mesmos que com os nossos próprios filhos. E isto é extremadamente perigoso, não somente para nós, mas para a nossa geração.
Nossa geração que já está enfrentando e vai enfrentar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e esperamos que seja em breve, que os mortos em Cristo ressuscitem primeiro e que logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados e levados juntamente com eles, para estar na presença do Senhor. Esperemos que isto seja em breve. O Senhor possa resgatar a todos aqueles que ainda estão no caminho do Senhor. O Senhor possa resgatar aqueles que ainda são verdadeiros adoradores. Porque estamos vendo no nosso dia a dia escândalo detrás de escândalo. E ai daqueles, disse Jesus, por causa de que vêm os escândalos. Meu amado e querido irmão, primeiro que devemos de deixar de lado é a exaltação própria, a vanagloria ou o orgulho, como você queira chamar. Exaltação, vanagloria ou orgulho. São muralhas que criamos ao nosso redor. Tem pessoas que se orgulham da sua santidade, ou pensam que são mais santos do que outros, e são super, hiper espirituais, por a sua maneira de vestir, por a sua maneira de pentear o cabelo, enfim. Mas a santidade começa lá dentro. Jesus falou uma certa oportunidade para os fariseus: sepulcros branqueados. Sepulcros branqueados. Que Deus nos ajude a que possamos eliminar das nossas vidas toda sorte de orgulho, de exaltação, tudo aquilo que não provém de Deus, que venha a ser quebrado, venha a ser anulado. Toda maldição que está sobre nossa família venha a ser desfeita. Mas, pastor, a palavra de Deus não diz: se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres? Sim, nossa geração, nossa família. Por que sempre tem um bêbado na sua família? Por que sempre tem alguém tendencioso para o lado criminal? Por que sempre tem prostituição? E por aí vai indo. Porque tem uma maldição que está aí dentro da família, que foi trazida por alguém, não sabemos quem, pode ser meu avô, meu bisavô, enfim, mas que ficou ali. Quando nós conhecemos a verdade vai nos libertar. E vai nos fazer entender e compreender isto, e nós temos que dar um basta e começar a preocupar-nos pela nossa geração. Ezequias que fez? E os teus filhos sairão de ti, os quais tu gerarás, e eles levarão, e eles serão eunucos do palácio do rei da Babilônia. Deus estava dizendo para ele o que ia acontecer com os filhos dele. E a resposta dele: se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa. Boa é a palavra do Senhor que falaste. Claro, porque tudo isto não ia acontecer nos dias dele. Não era ele que ia ir prisioneiro na Babilônia. Não é você que vai ir para o inferno por não falar de Jesus Cristo para os seus filhos e para os seus netos. Não é você que vai ir para o inferno por dar um péssimo testemunho dentro da sua casa.
são coisas sérias que nós devemos de pensar e de meditar. E nos preocupar por a nossa geração. Somos avós, somos pais, somos. Mas devemos de transmitir o conhecimento da palavra de Deus, mostrar o caminho da verdade e da justiça para a nossa geração, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor Deus, eu quero orar, Senhor amado, por as famílias, meu Pai. Senhor, que Tu venhas olhar para cada família representada aqui nesta manhã. Que Tu venhas ter misericórdia, Senhor amado, destas famílias. Senhor, que venham levantar-se homens e mulheres comprometidos com Teu reino, para ministrar, Senhor Deus, a Tua palavra para a sua geração, para a sua casa, para a sua família, meu Pai. Senhor, é ali onde devemos de começar, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, levar a palavra de Deus para os nossos familiares. Senhor, Te agradecemos por este dia de vida, por ter chegado a mais um final de semana. Este final de semana possamos congregar, estar juntos, estar em comunhão com a Tua igreja, meu Pai. Adorar-Te, exaltar o Teu santo e soberano nome, meu Deus. Pai eterno, guarda-nos e livra-nos de toda sorte de males, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Será até segunda-feira, quando sejam 7 horas da manhã, onde estaremos novamente com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, sobre sua casa, desde agora e para sempre.